Olá pessoal, eu sou a Aline Martins, sou terapeuta sistêmica e eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a nossa criança, nosso lado infantil. Essa aqui, gente, é a Belinha. A Belinha foi a primeira boneca que eu ganhei. No mesmo dia que eu nasci, meu pai comprou essa boneca e me deu de presente. E vocês podem observar que a Belinha está intacta, porque muitas das vezes eu não fui autorizada a brincar com a Belinha. Muitas vezes a minha primeira boneca, ela servia apenas de enfeite e ela ficava ali representando a primeira boneca que eu ganhei. E o que tem a ver a Belinha com esse vídeo? Bom, na verdade, a Belinha representa a minha criança interior. Aquela criança que todos nós temos, que todos nós carregamos e que muitas das vezes nós deixamos essa criança tomar conta da nossa vida e tomar decisões no nosso lugar de adulto. E por muitas vezes na minha vida eu permiti que a minha criança dirigisse o carro da minha vida. Você se identifica? Às vezes a gente se vê diante de tantos problemas que não consegue resolver e a gente acha aquilo tudo muito pesado para nós. Ou às vezes a gente se encontra num caos total na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, na nossa vida social, profissional. Quantas vezes você já se viu nesse lugar de não conseguir tomar decisões, de não conseguir ter uma postura diferente? A criança, ela é imediatista. A criança, ela quer tudo para ontem. Ela quer tudo de imediato, ela quer para agora. Essa é uma característica que a nossa criança interior tem. Ela tem pressa, ela não sabe esperar. Imagina uma criança quando faz uma viagem longa. Qual é a pergunta que essa criança faz incessantemente? Tá chegando? Falta muito? Então a nossa criança interior, ela tem pressa. Ela não sabe esperar o momento certo. Ela não sabe ter resiliência. Entre outras posturas, a nossa criança também, ela costuma jogar tudo para a culpa do outro, né? Tudo que acontece na nossa vida, a gente passa a responsabilidade para o outro. Você já se viu fazendo isso? Ah, mas a culpa não foi minha. Ah, mas a culpa é da fulana ou do ciclano. Ele me obrigou a fazer isso. Isso também é uma postura infantil. Quando nós tiramos a responsabilidade do nosso eu adulto e passamos essa responsabilidade para o outro, nós também estamos na postura infantil. E é tão importante identificar isso, porque assim como uma criança dirigindo um carro, ela não tem noção do que deve ser feito. Ela não tem o bom senso de distinguir entre o certo e o errado. E nós, como adultos, nós devemos cuidar dessa criança. A criança, ela deve andar no banco de trás do nosso carro da vida. É ali que a gente carrega a nossa criança. E quando nós nos tornamos adultos, a gente passa a ser mãe e pai dessa criança. A nossa criança interior, agora ela tem um pai e uma mãe, que sou eu, adulta. Eu, adulto, me coloco nessa postura de pai e mãe da minha criança interior. E eu carrego ela comigo. É importante que a minha criança ande comigo, mas é importante que ela esteja no banco de trás, como toda criança deve andar num carro, no banco de trás. E quem dirige o carro da minha vida sou eu, adulta. Eu tomo decisões de adulta, eu cuido da minha criança e eu decido para onde essa criança vai. Sou eu, adulto, que decido qual é o caminho que eu vou fazer, qual é o trajeto, para onde eu vou. Muitas vezes, quando a gente encontra pessoas, a pessoa reclama: ai, minha vida financeira está um caos, ai, minha vida amorosa é uma desilusão só. Por quê? Muitas vezes nós estamos deixando que a nossa criança tome essas decisões. Decisões de adulto, quem toma é o adulto, não é a criança. Às vezes, quando a gente sai, por exemplo, e vai numa loja, num shopping, em algum lugar, a nossa criança parece que saltita lá dentro de nós. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí, quem toma as decisões?
Quem toma a decisão final? É você ou a sua criança? Eu preciso mesmo disso? Muitas vezes a nossa criança, ela se manifesta tão fortemente na nossa vida que a gente, além de ter todas essas desordens no nosso campo profissional, financeiro, amoroso, nós também passamos a identificar no nosso corpo sintomas de que essa criança está adoecida, de que a nossa criança ferida é quem está tomando as decisões para a nossa vida. Isso faz sentido para você? Como que eu vou identificar, Aline, se a minha criança é que está tomando as decisões no lugar do meu adulto? Adulto sabe esperar. Adulto é resiliente. Adulto é autorresponsável. Isso aconteceu e eu tenho a minha parcela de responsabilidade. As coisas acontecem e às vezes elas não são culpa nossa, mas elas são da nossa responsabilidade. Enquanto adultos, nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida, segurar o volante do carro da nossa vida e indicar qual é a direção que eu vou seguir. Adulto toma uma decisão difícil. Adulto não faz tudo o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Quem faz tudo o que quer na hora que quer é criança. Quantos casos a gente atende de pessoas que não têm disciplina? Eu não consigo ter disciplina, eu comprei um curso, eu não consigo fazer, eu não consigo sentar para estudar, eu não consigo terminar nada que eu começo. Por quê? Porque você está na postura infantil. Quem está com o volante da sua vida na mão é a sua criança, não é o seu adulto. O adulto sabe que tem que acordar tal hora, ele acorda, ele faz o que precisa ser feito. Se eu comprei isso, então eu preciso pagar, eu preciso honrar com esse compromisso financeiro que eu fiz. Isso é postura de adulto. Eu honro com os meus compromissos, eu honro com a minha palavra. O adulto, ele precisa ter isso, ele precisa honrar com aquilo que ele fala. Ele precisa ser coerente com o que ele fala e com o que ele faz. Isso é postura adulta. Porque a nossa criança, ela é birrenta. Nossa criança, ela quer só brincar. Quantas vezes a gente se vê cheio de compromissos, cheio de coisas para fazer e a gente fica ali procrastinando. O que é, na verdade, essa tal procrastinação que é tão comum hoje em dia, né? É uma palavra tão usual, tão frequente nas rodas de conversa. Por quê? Porque quem procrastina é a criança. Quem deixa tudo para depois é a criança. A criança quer fazer só o que ela gosta. A criança quer comer só o que ela gosta. Outra coisa muito importante, a gente vê quantos adultos ali comendo só porcaria, né? Às vezes já tá até numa questão de obesidade ou a questão de doença física mesmo. Por quê? Porque ele não sabe comer de forma saudável. Quem é que está escolhendo? Isso eu não gosto. É a criança. A nossa criança quer comer só o que ela gosta. O adulto não. O adulto entende que eu preciso cuidar desse templo que é o meu corpo. Porque se o meu corpo físico não estiver bem, eu não consigo trabalhar, eu não consigo prosperar, eu não consigo fazer atividades do meu dia a dia, eu não consigo cuidar das minhas responsabilidades. Então, eu preciso olhar para essa criança que muitas vezes quer comer só besteira, né? Sanduíche, pizza, não gosta de verdura, não gosta de fruta. Essa criança, ela precisa entender que ela precisa de fruta, de verdura, ela precisa de um carboidrato, ela precisa na medida certa, né? Eu preciso fazer que a minha criança volte para o seu lugar. Eu cuido da minha criança, eu decido por ela. Não é minha criança que decide por mim. Porque todas as vezes que a gente deixa a nossa criança tomar conta da nossa vida adulta, dá errado. A criança precisa de alguém para cuidar dela. E nós precisamos nos pôr, né? Nos colocar nesse lugar de adulto, nessa postura de adulto e falar: eu não sou muito fã de verdura, mas eu como, porque eu sei que é saudável, eu sei que o meu corpo físico precisa dessa alimentação equilibrada e saudável. Isso é postura adulta. Eu não gosto
de academia, não faço academia, não vou à academia, acho que não é importante. Seu corpo físico concorda com isso? Ou é sua criança que está lidando lá dentro de você, gritando, eu não vou, eu não quero, isso não é importante, hoje eu não vou, só hoje. Quem que está tomando conta do seu corpo físico, das suas decisões? A sua criança ou é o seu adulto? O adulto entende que a atividade física pode não ser tão prazerosa, mas ela é necessária para que o nosso corpo esteja em pleno funcionamento, para que o nosso corpo físico esteja saudável. Então, meu adulto vai para a academia mesmo sem gostar, porque simplesmente ele entende que é necessário, que é preciso ter atitudes de adulto, ter postura adulta, para que meu corpo não adoeça. Nós somos um sistema, o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente, as nossas relações, tudo isso fazem parte da nossa vida, tudo isso faz parte. Então eu preciso olhar para cada um desses setores da minha vida e estabelecer prioridades. A Páscoa está chegando, aí de repente eu vou chegar lá na Páscoa e vou comer aquele tanto de ovo de Páscoa de uma vez só. Quem está comendo esse tanto de ovo de Páscoa? Quem está comendo esse tanto de chocolate de forma desregrada? É meu adulto ou é minha criança? Então não posso comer chocolate? Pode, deve, é gostoso, é bom, faz bem para o nosso organismo, desde que isso seja de forma regrada, de forma consciente, que eu esteja comendo apenas o chocolate e não usando o chocolate, transformando isso nas minhas emoções e colocando aquela quantidade de açúcar para dentro do meu corpo. Quantas vezes nós, na postura infantil, comemos as nossas emoções? Quantos relatos nós temos de pessoas que falam: eu terminei com o namorado e eu engordei tantos quilos. Eu me divorciei e engordei tantos quilos. O que você está comendo ali? É um alimento saudável ou você está colocando as suas emoções não digeridas para dentro? Você está ali comendo suas emoções? Isso faz sentido para você? A vida de adulta, realmente, ela tem as suas responsabilidades, ela tem os seus afazeres, os seus compromissos. Mas a vida de adulto, gente, ela também tem o seu bônus. Quando eu tenho uma vida amorosa, saudável, quando eu tenho uma vida financeira próspera, quando eu consigo ter um profissional que satisfaz a minha pessoa, o meu propósito de vida, o meu compromisso com a vida de servir, tudo isso é o bônus que a vida adulta nos traz, de ter uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida próspera. E isso a nossa criança não consegue alcançar. A vantagem de nos colocar no volante e deixar a nossa criança no banco de trás é ter uma vida saudável, feliz e próspera. Esse é o bônus que a vida adulta nos traz. Então eu preciso olhar muitas vezes para a ferida da minha criança. Quantas feridas a minha criança traz? Vocês já olharam para si? Feridas da rejeição, do abandono, que às vezes elas se tornaram tão fortes, tão marcadas durante a minha infância, que hoje na minha vida adulta eu ainda permito que as feridas da minha infância, que elas se manifestem na minha vida adulta e causem realmente um problema para mim. Eu preciso olhar para essas feridas da minha criança. Não é porque hoje eu sou uma adulta que as feridas dela não existem mais. Essas feridas continuam existindo. E como adulta, eu me coloco num lugar de responsabilidade. E eu assumo a curar, né? Eu assumo a função de curar as feridas da minha criança. Como adulta, eu consigo fazer isso. Em relacionamentos, quantas vezes a gente deixa essas feridas gritarem por nós? Né? As feridas da nossa criança, que não entenderam em algum momento aquela postura dos meus pais, que se sentiu rejeitada ou que se sentiu abandonada, menosprezada. Quantas vezes essas feridas, elas vêm no nosso momento ali
né? Nosso momento de vida adulta, e aí a gente deixa a nossa criança ter atitudes de criança. Quantas atitudes de criança nós temos quando a gente precisa estar na postura adulta? Isso é normal, isso acontece com todo mundo. Até que eu ganhe consciência dessa postura infantil e coloque a minha criança no banco de trás. E aí eu falo para ela, de agora em diante, eu dirijo, eu adulta dirijo. De agora em diante, eu tomo conta de você, eu cuido de você. De agora em diante, eu sou a sua mãe e o seu pai. Você pode ir brincar, porque eu, adulta, faço agora o meu papel de adulta. O adulto trabalha, o adulto prospera financeiramente, o adulto tem sexualidade. Quantos casos de pessoas, né, que têm problemas com a sexualidade? Por quê? Porque ela está na postura infantil. Eu poderia dizer que a maior parte dos problemas envolvendo sexualidade se relacionam com a nossa criança, porque criança não tem sexualidade. Criança é criança. E aí, quando eu estou nessa postura infantil, eu permito que a minha criança destrua a minha sexualidade. Adulto que não tem sexualidade está na postura infantil. E quando eu falo sexualidade, eu não estou falando só relação sexual. Eu estou falando a minha postura enquanto mulher, enquanto homem, mulher adulta, homem adulto, que toma conta da sua sexualidade, que cuida do seu corpo físico, que estabelece limites para com as outras pessoas. Meu pai e minha mãe fazem o que querem comigo. Eu sou um servo, um escravo na mão deles. Por quê? Porque você está na postura infantil. Nossa, meu marido me maltrata, ele faz isso, faz aquilo. Por que você aceita isso enquanto adulto? Porque você está na postura infantil. Estabelecer limites e dizer, até aqui você vai. A partir daqui é comigo. Você não entra nesse lugar. Isso é postura adulta. Adulto consegue falar não. Eu tenho dificuldades em falar não. Quantos casos a gente encontra de pessoas que não conseguem falar não? Por que elas não conseguem falar não? Porque elas estão na postura infantil. Sabe qual que é a postura infantil? Eu não quero desagradar ninguém. A criança, ela quer agradar a todos. Por isso ela tem dificuldade em dizer não. Você já se viu em alguma postura assim? Mas se eu falar não, ele vai ficar com raiva de mim, ele não vai gostar mais de mim. Às vezes ele vai cortar relações comigo porque você disse não. A criança não quer desagradar. O adulto entende que às vezes é necessário desagradar o outro para que eu me sinta confortável. Isso é postura adulta. Quando eu entendo que eu não fazer tudo que o outro quer, tá tudo bem, tá tudo certo. Porque eu tenho os meus limites, eu tenho as minhas prioridades. O adulto tem prioridade. Qual é a minha prioridade hoje? Hoje a minha prioridade é estudar. Hoje a minha prioridade é trabalhar. Hoje a minha prioridade é cuidar da minha família. E aí, qual é a sua prioridade hoje? E você estabelece prioridades? Você estabelece o que é mais importante na sua vida? Ir para a academia é importante para você? Se alimentar de forma saudável é importante para você? Cuidar do seu feminino ou cuidar do seu masculino é importante para você? Isso é importante para uma pessoa adulta. Cuidar das nossas emoções. Quantas emoções vêm destruindo seus relacionamentos profissionais, amorosos, sociais? Quando você não tem autocontrole, você está na postura infantil. Criança dá birra. Quantas vezes a gente vê um adulto dando birra e você olha e você fala, meu Deus, mas ele tá meio velho para isso, muito, né? Como assim essa pessoa com essa atitude? Porque essa pessoa está na postura infantil. A criança dá birra mesmo, mas o adulto não. O adulto entende o que é para ser feito e ele faz. Simples assim. Eu sei o que eu preciso fazer e eu faço. Mesmo que isso não me agrade muito, mas se eu preciso fazer enquanto adulto eu faço.
é importante que a gente volte, né? Enquanto nós estamos aqui na postura adulta, é importante que a gente reconheça isso. Nós tenhamos consciência de que o nosso adulto toma decisões. O nosso adulto escolhe o que vai comer e o que vai beber. Pessoas com problemas de alcoolismo, né? A gente precisa sim averiguar para ver se realmente isso é só uma questão, uma postura infantil. Às vezes aquela pessoa que bebe demais, que não tem controle para parar, ela está buscando algo de forma inconsciente na sua criança. Ela está na postura infantil, buscando satisfazer algum vazio, algum buraco que ficou ali na sua alma enquanto era criança. E a constelação familiar, ela permite que a gente olhe para esses vazios, para esses buracos na nossa alma, que a gente reconheça eles. O primeiro ponto é reconhecer esses buracos na nossa alma. E aí depois, como adultos, a gente preenche esses buracos, a gente cuida dessas feridas. Nós precisamos fazer com que a nossa criança interior não domine as nossas vidas. A nossa criança interior, ela não pode decidir por nós, porque é apenas uma criança. E como toda criança, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe o que é melhor, quais são as melhores decisões. O adulto sabe. O adulto sabe que mesmo que ele odeie a segunda-feira, ele precisa ir trabalhar. E ele vai. E ele faz o que tem que ser feito. Aquelas pessoas reclamonas, né? Que vivem reclamando de tudo, do clima, do tempo, do dinheiro, do governo, da sociedade, né? Do trabalho. São pessoas que estão na postura infantil. Porque ela está sendo contrariada. E a nossa criança interior, ela odeia ser contrariada. Ela não consegue lidar com o não. Ela não consegue lidar com horários, com responsabilidades. A nossa criança interior é apenas uma criança. E a mensagem que eu quero passar para vocês hoje é: coloque a sua criança no banco de trás. Pegue os volantes dessa vida, desse carro da vida, e passe a dirigir a sua vida como adulto. Como um adulto saudável que reconhece que às vezes eu preciso dar colo para essa criança. Às vezes eu preciso conversar com essa criança e dizer: não precisa ter medo, tá tudo bem. Agora eu cuido de você, você não está sozinha. Eu cuido de você, vai dar tudo certo. Como adulta, eu cuido da minha criança interior. Como adulta, eu vejo quando ela está querendo tomar as rédeas da minha vida e eu falo para ela: tá tudo bem, pode ir brincar, eu tomo conta disso aqui. Isso não é assunto para criança, isso é assunto para gente grande. E como gente grande, eu decido por nós. E para simbolizar bem isso, eu coloco aqui minha adulta e a minha criança. A minha criança, ela não está nem atrás, nem na frente. A minha criança eu carrego aqui, ó. Eu dou as mãos para ela e eu falo para ela: precisa ter medo. Eu tomo conta disso, eu cuido disso. A partir de agora, eu tomo as decisões por nós. Você vai brincar e eu vou trabalhar. Eu vou fazer dinheiro, eu vou fazer relacionamentos saudáveis, prósperos. A partir de hoje, eu, adulto, tomo conta da minha vida. A partir de hoje, eu dirijo o carro da minha vida. Eu tomo as decisões e eu faço o que é preciso, que é necessário para viver de forma saudável e alegre. Você me acompanha e você me dá criatividade, você me traz alegria, você me traz leveza. É isso que a nossa criança nos traz: criatividade, leveza, alegria. Uma criança saudável nos dá isso, porque ela pode ficar tranquila na sua postura infantil, que ela só tem que brincar, ser feliz, porque nós, na postura adulta, fazemos o que é necessário. E como adultos, nós nos tornamos pai e mãe da nossa criança. Aquilo que não foi dado para nós quando nós éramos crianças,
Aquilo que a gente julga de direito ter recebido dos nossos pais biológicos e que nós não recebemos, eu, como adulta, eu dou para minha criança. Aquilo que ela não recebeu, eu dou hoje como adulta para minha criança. Eu me coloco aqui responsável pela minha criança interior e eu não deixo a minha criança interior dirigir a minha vida. Como adulta, eu dirijo a minha vida. Eu faço as minhas próprias escolhas com responsabilidade. É sobre isso. Se você gostou, se isso fez sentido para você, então deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. É um prazer ter vocês aqui.